Querida igreja, é com satisfação que eu estou aqui para começar a andar com vocês nessas próximas 4 semanas, onde nós estaremos meditando sobre a palavra. E o tema para este estudo é Vivendo como Filhos de Deus. Agora, entendamos, não é meu objetivo aqui repetir aquilo que muitas vezes nós ouvimos, especialmente pelas mensagens do Evangelho da Prosperidade, que o Filho de Deus precisa ter uma vida próspera, tem que ter carro do ano, tem que ter uma casa boa, confortável, segundo os padrões de prosperidade deste mundo. Não é isto. Viver como filhos de Deus o objetivo que eu tenho é trazer a revelação de quem nós somos, a nossa identidade em Deus. O que aconteceu conosco a partir da cruz, quando nós nos rendemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, isso trouxe uma mudança radical em cada um de nós, e é dessa forma que nós precisamos viver neste mundo. Então nós vamos meditar bastante na palavra de Deus, nós vamos relembrar o propósito da criação, quando Deus em Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O que é que isso na realidade significa? O que aconteceu depois disso e por que a cruz? Por que Jesus veio, né? Então, nós estaremos meditando sobre estas questões, trazendo de volta na nossa mente, na nossa imagem, no nosso entendimento, sobre o que nos tornamos ao reconhecer como Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida, e o que aconteceu a partir do momento que nós conscientemente descemos as águas batismais, né? Ou seja, o que significa o batismo? Então nós precisamos entender com profundidade o significado dessas coisas. É isso que significa ser filho de Deus, e nós precisamos aprender a viver neste mundo como filhos de Deus, que agora somos através de Jesus. Amém? Então eu convido você a abrir a sua palavra aí, abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, que vai ser o primeiro texto que nós vamos estar lendo neste estudo, e depois nós vamos discorrer sobre tantos outros que Paulo mostrando, né, o que significa ser filho de Deus neste mundo. E eu vou realmente procurar ler todas as escrituras que nós tivermos que focalizar e meditar nela, né? Então diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Este é um texto muito forte, mas muito esclarecedor de quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Infelizmente, não tem sido focalizado como deveria ser o que nós somos, a nossa identidade no Senhor Jesus como salvos. Isso deixa uma perda, digo assim, um vácuo na fé cristã sem precedência, porque mina a nossa autoridade como filhos de Deus aqui na terra, e nós precisamos resgatar esta crença na autoridade que já nos foi delegada como filhos de Deus aqui na terra. Nós, como igreja, filhos de Deus, corpo de Cristo aqui na terra, nós temos a autoridade no nome de Jesus de trazer a realidade do reino de Deus aqui neste mundo. Foi para isso que nós fomos deixados por Jesus aqui. Então, quanto mais nós entendermos quem Deus é, qual a essência de Deus, o caráter de Deus, a natureza de Deus, e entendermos que nós somos filhos de Deus e devemos expressar através da nossa vida, da nossa vivência aqui no mundo, esses atributos da natureza e do caráter de Deus também. Quanto mais entendermos isso, mais eficazes, mais relevantes nós seremos de estender como também estabelecer o reino de Deus aqui neste mundo, para que a palavra que nós muitas vezes oramos, que está lá em Mateus capítulo 6, a oração que Jesus nos ensinou, e ele diz: vocês devem orar assim: meu Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos ter que pensar um pouco sobre isso. Também, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Vamos ter que realmente entender, buscar entender o que significa isto, né? Então, a princípio, nós precisamos entender que nós não somos deste mundo. Você entende isso? Somos nascidos neste mundo, mas não somos deste mundo, uma vez que nós, pelo batismo, isso é simbolismo, morremos para nós mesmos, morremos também para nossa natureza terrena, morremos para este mundo e ressuscitamos como novas criaturas, cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus, cujo Pai, nosso Pai que está nos céus, é Senhor, é Rei, é soberano para toda a eternidade. E eu estou aqui, neste caso, citando as próprias palavras de Jesus em João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, e eu vou ler do verso 14 até o verso 20, que diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra.
Você consegue entender que Jesus estava ali orando ao Pai, não apenas pelos seus discípulos, aqueles que estavam ali seguindo durante o seu período de ministério aqui na terra, mas ele também estava incluindo a todos nós, incluiu nesta oração a todos que converteram através da pregação do Evangelho, que começou com os discípulos. Lembra lá de Atos dos Apóstolos? Lembra sobre o derramar do Pentecoste, como todos eles foram cheios do Espírito Santo, o primeiro discurso de Pedro, que aquela multidão se rendeu ao Senhor e foi batizado? Pois é, todos eles estavam inseridos nesta oração de Jesus, até aos nossos dias, hoje. Então, você estava incluído nesta oração. E esta declaração que Jesus fez a respeito dos discípulos inclui a mim e a você. Não somos mais deste mundo. Não pertencemos a este mundo. Portanto, nós devemos viver neste mundo, mas como alguém que pertence a um outro reino e está neste mundo com um propósito. Qual é o propósito? Revelar as grandezas, revelar a cultura, revelar os valores e principalmente revelar o amor do Pai a este mundo, a todos aqueles que foram criados para serem filhos de Deus, mas se desviaram, eles se rebelaram, eles desistiram da sua própria identidade inicial. Então são cidadãos deste mundo, mas nós fomos comprados deste mundo para outro mundo, né? Então nós precisamos entender isso, não somos deste mundo. Então, durante essas 4 semanas, nós vamos buscar focalizar mais essa realidade na nossa meditação na palavra. Nós fomos criados por Deus. A intenção de Deus era nos criar para fazermos parte da sua família, como nós já citamos, Gênesis capítulo 1, verso 26, né, que fala que a intenção de Deus. E para o que fomos criados? Na realidade, nós fomos criados para vivermos em amor. Por quê? Somos frutos, somos criados à imagem de Deus, e nós dizemos, Deus é amor. Então, fomos criados para vivermos em amor, criados para vivermos em santidade. O que é a santidade? Santidade é a expressão, é a parte visual do amor. Ninguém vê amor, mas vê santidade. Então, se eu tenho uma vida que esteja mostrando retidade, mostrando compromisso com justiça, mostrando retidão na minha maneira de viver, na minha maneira de tratar o meu próximo, o meu semelhante, isto é a melhor maneira que eu possa demonstrar amor. Então, santidade, ela é uma atribuição direta da ação de amor. E foi para isso que nós fomos criados em Deus. Paulo, ele se refere a essa nossa característica de vida como filhos de Deus, né? E principalmente nas suas cartas, que nós vamos ler vários trechos durante essa nossa caminhada, ele se refere e ele procura mostrar isso de uma maneira com clareza. E eu gostaria de começar essas citações de Paulo em Efésios capítulo 1. Então, abra a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 5 para começar. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo,
assim como nos escolheu nele, ou seja, ele próprio, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, vejamos, isso aqui está falando sobre o plano de Deus, né, demonstrado. Nós poderíamos ler vários trechos das Escrituras que mostram como que Deus pensou, planejou isso antes de criar o Éden, antes de fazer aquela declaração lá, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus já tinha estabelecido isso. Qual que seria a nossa característica? Criados nele para vivermos, né? Se criados nele, fomos criados em amor, para vivermos em santidade, tendo uma vida reta, irrepreensível perante ele. Agora, é claro que se vai ser uma vida em amor, em santidade, em retidão perante ele, vai ser também perante o nosso próximo. Não tem jeito da gente ser santo diante de Deus e não ser santo diante do nosso irmão, do nosso próximo. Isso faz parte da nossa vida. Este é o propósito que Deus tem para conosco, né? Ele nos criou em santidade, nos criou em retidão para estarmos neste mundo revelando quem nós somos em essência e quem Deus é, e é isso que nós podemos entender. Cristo em nós é a revelação de todas essas coisas. Lá em Romanos capítulo 8, verso 29 e 30, Romanos 8, 29 e 30, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses Paulo está trazendo sobre você, sobre ele, Paulo, que entendeu isso, quem nós somos em Cristo, que também é apresentado pelo Pai para ser o modelo para todos os outros irmãos seguirem o mesmo caminho, seguindo o exemplo. Agora, me diz uma coisa, do que vale um exemplo que seja impossível de ser seguido? Vale de alguma coisa? Não seria isso apenas uma maneira assim filosófica de olhar para Jesus como nosso exemplo, sabendo que é uma utopia, que nós nunca conseguiríamos ter na nossa vida as características dele? Realmente eu não acredito nessas declarações que muitas vezes eu ouço dentro da própria igreja, seja do corpo de Cristo. Então, as pessoas vivem um dilema, ao mesmo tempo tendo dentro de si o Espírito que nós chamamos de Santo, Espírito Santo, que está sempre nos motivando, nos ensinando e colocando desejo no nosso interior de sermos mais e mais parecidos com Deus. Na nossa mente nós somos ensinados que isso é impossível, que somos humanos, vendidos à escravidão do pecado, que nós pecamos o tempo todo por pensamentos, palavras e obras, somos irremediáveis, não tem jeito, mas graças a Deus por Jesus Cristo, e Deus quando olha para nós, não nos vê como nós somos, mas Ele vê o manto ensanguentado de Jesus Cristo sobre nós,
que é um símbolo da graça de Deus, e então nós somos justificados da nossa maneira de viver. Gente, isso não é lógico de jeito nenhum e não é bíblico. E isso nós precisamos entender. E quando nós abrimos a palavra de Deus lá em 1 João, e eu gostaria de sugerir que você marcasse na sua Bíblia, lá quando você abre a primeira carta de João, coloca lá como um título, coloca lápis, porque depois, se você não concordar, você pode apagar. Carta de Evidências de Vida Eterna. Eu vejo como evidência de vida eterna essa carta de João. E aqui, nos capítulos que você pode ler depois, a gente vai conferir só alguns, diz o seguinte, por exemplo, no capítulo 2, começa assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Agora, me diz uma coisa, se é impossível que nós vivamos uma vida santa, ou seja, sem pecado, por que João, inspirado pelo Espírito Santo, estaria dizendo: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis? Está aí uma pergunta que eu quero deixar, depois a gente vai trabalhar mais sobre isso, para que você pense, medite. E no verso 6 do mesmo capítulo, ele diz: aquele que diz que permanece nele, ou seja, em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. Você já meditou sobre como Jesus andou? Como ele andava? Está aqui uma boa sugestão para você pensar, especialmente durante o período que nós estaremos trabalhando, né, no decorrer dessas semanas. Então, é necessário que nós pensemos nisso. Agora, a verdade é o seguinte: Deus nos criou perfeitos, santos, em amor. Aí você lê lá em Gênesis capítulo 3, que fala sobre a queda do homem, né? Que deu ruim. É como os jovens dizem hoje: deu ruim. Pois é, deu ruim para nós também. E alguma coisa saiu fora do contexto e o homem caiu. E por isso que hoje todos nós estamos nessa situação, toda a humanidade. Paulo fala sobre isso e ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus nunca desistiu do seu plano de nos trazer, de fazer-nos parte da sua família. Então nós vemos que Deus já tinha também arquitetado um plano de redenção. E isso é o que nos tornou, nos trouxe novamente a condição de filhos de Deus. Desde Gênesis capítulo 3 nós vemos isso, e depois no decorrer de toda a Bíblia nós vemos Deus anunciando e procurando estabelecer na mente do homem essa necessidade de um Salvador. E aí você vê lá em João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crer. Então você vê aqui que andar com Deus, ou ser um filho de Deus, passou a ser uma opção. Você precisa querer voltar à casa do Pai. Você precisa querer ser restaurado. Você precisa querer ter de volta os atributos da criação original. E isso só é possível através de Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aí você vê lá Paulo referindo-se a essa questão também no capítulo 1 de Colossenses, versos 13 até o 22,
que diz assim, Colossenses capítulo 1, verso 13 a 22, que fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Deus nos chamou de volta, nos abraçou de volta e nos resgatou deste mundo que jaz no maligno e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Nós estaremos trabalhando em cima dessas coisas. Isso tem a ver com a nossa identidade como filhos de Deus e como nós devemos viver neste mundo como filhos de Deus. Eu estou bastante empolgado com esses pensamentos que a palavra de Deus busca nos esclarecer. E eu realmente quero te encorajar a pensar além. E se tem algum paradigma errado na sua vida, eu quero te dizer que Jesus fez a paz pelo seu sangue, o sangue da sua cruz, e reconciliou consigo mesmo todas as coisas, na terra e nos céus. E ele nos chama para revelar a identidade dele, a natureza dele, o caráter dele neste mundo, vivendo como filhos da luz, filhos de Deus. Então, pensa sobre isso, e assim nós encerramos esta primeira sessão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Espírito Santo gere no seu coração um desejo de conhecer a sua própria identidade como filhos de Deus, que vocês são, para a glória do nome de Jesus. Fique na paz.